Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre economia comportamental e como isso impacta as nossas vidas. Antes, a gente precisa de entender qual que é o conceito de economia, ciências econômicas, o que é esse campo de conhecimento. Eu vou usar aqui com você uma definição lá da Wikipédia, que fala que economia é o estudo das escolhas do indivíduo e como é que essas escolhas a nível individual impactam o coletivo. Então, você pode perceber que nessa definição a palavra-chave aqui é escolhas. Então, todo o estudo da economia, toda essa área de conhecimento, ela se baseia no modelo de tomada de decisões das pessoas. E tradicionalmente os economistas vêm adotando um modelo de tomada de decisão para os indivíduos em que parte da premissa em que nós somos puramente racionais, nós conseguimos maximizar os nossos benefícios, a gente sempre avalia os pontos positivos e os pontos negativos de cada decisão que a gente toma e de vez em quando nós temos algum lapso de racionalidade. De vez em quando a gente come mais do que deveria, de vez em quando a gente gasta mais do que deveria, de vez em quando a gente faz uma coisa em que a gente não queria. Só que aqui existe um grande problema, porque parece que na verdade a gente não é dessa maneira, a gente não é tão bom assim. Então na década de 60, dois psicólogos começaram a estudar como os seres humanos de fato tomam suas decisões. O nome desses dois psicólogos é Daniel Kahneman e Amos Tversky. Inclusive, eles ganharam o Prêmio Nobel em 2002, Prêmio Nobel de Economia em 2002. Mas na época, o Amos Tversky já havia falecido de câncer. Então, na década de 60, esses dois psicólogos começaram a perceber que esse modelo em que tentava projetar como a gente toma decisões não estava tão exato assim. Esses psicólogos começaram a perceber que, por exemplo, a gente não é fluente em matemática, a gente não é bom em fazer contas de cabeça. Na verdade, isso todo mundo já sabe, é só você tentar resolver essa conta que eu estou colocando aqui na tela agora. Provavelmente você consegue resolver essa equação se você pegar um papel, um lápis e fazer essa conta, você vai conseguir chegar no resultado, mas fazer isso de cabeça não é tão fácil assim. Comparando com uma outra área de conhecimento, como por exemplo a gramática, as nossas crianças sabem falar português. Elas aprendem o nosso idioma logo na infância e elas já se tornam fluentes no nosso idioma. Isso não acontece com a matemática mesmo quando a gente estuda muito a matemática. Então, é muito difícil a gente maximizar as nossas decisões se a gente é o tempo inteiro cercado de decisões que a gente precisa de tomar usando matemática, se a gente não é bom em matemática. Os dois psicólogos também perceberam que a gente é muito ruim em tomar decisões complexas, avaliar situações complexas, e aí a gente acaba substituindo um processo complexo por um processo simples no nosso cérebro. O nome científico disso é heurística. Heurística é quando a gente tem que pensar sobre uma coisa difícil, uma coisa que envolve muitas variáveis, e a gente acaba simplificando isso para conseguir uma resposta imediata, poupando uma energia, mas muitas vezes essa resposta não é tão correta assim. Vou te dar aqui alguns exemplos concretos sobre esse nosso processo de simplificação. Você acredita em aquecimento global? Essa é uma questão muito complexa, envolve dados científicos, envolve pesquisas científicas. É muito difícil de você ter uma opinião sobre aquecimento global. Então, como a gente simplifica isso dentro da nossa cabeça? A gente substitui essa pergunta para: eu acredito nas pessoas que pregam sobre aquecimento global? Essas pessoas que falam sobre aquecimento global têm credibilidade comigo? Essas pessoas são confiáveis? Ou então, essas pessoas que falam sobre aquecimento global, quando estão falando em público, falam bem, falam firme, falam com confiança? Quer dizer, a gente substitui uma questão que é científica, complexa, cheia de variáveis, por a pessoa que está falando sobre aquele assunto. Um outro exemplo para que você entenda esse processo de heurística é a pergunta se você é feliz. Essa também é uma pergunta que é muito abstrata, muito complexa e é inclusive difícil de responder se você é feliz ou se você é triste. Então a gente substitui essa pergunta para: eu estou me sentindo feliz agora, nesse exato momento? Ou quando foi a última vez que eu me senti triste? Um outro exemplo de heurística é se você gosta do seu carro. A gente substitui essa pergunta que é difícil, ampla, porque a gente anda muito de carro, entra no carro várias vezes, para: a última vez que você andou no carro foi agradável? Ou então, qual foi a última vez em que você estava andando no carro e deu um defeito? Como foi a sua experiência? Então, mais uma vez, a gente está substituindo uma pergunta ampla, complexa, difícil de ser respondida por um processo que gasta menos energia no nosso cérebro. E o que esses psicólogos perceberam é que a gente usa esse processo de simplificação de perguntas complexas
muito constante, a gente faz isso sempre na nossa vida. Então, enquanto no modelo tradicional sobre como a gente tomava decisão, a gente usava a ideia de que nós éramos puramente racionais e de vez em quando nós tínhamos um lapso de irracionalidade, agora, dentro desse modelo da economia comportamental que está se formando, a gente muda de perspectiva para quase o oposto. Nós somos puramente irracionais e de vez em quando a gente se esforça, quando a gente tem tempo, quando a gente vai fazer uma análise profunda sobre determinado assunto, a gente consegue ser racional. Mas de pronto, imediato, na maioria das decisões da nossa vida, nós não estamos aplicando a parte do nosso cérebro mais cognitiva, a parte do nosso cérebro mais analítica, mais racional sobre as nossas decisões. A gente simplesmente não faz isso. E dentro da pesquisa científica desses psicólogos, eles começaram a perceber uma série de vieses sobre a nossa tomada de decisão, fatores externos que impactam como a gente toma a nossa decisão. São vários vieses, eu vou usar somente um aqui que eu acho muito interessante, que é o processo de ancoragem. É muito difícil você se desapegar de um número uma vez que eu te dou esse número. Mais uma vez eu vou te dar um exemplo concreto sobre esse viés de ancoragem. Qual é a população da Indonésia, do país? A Indonésia tem quantos habitantes? Você acha que a Indonésia tem mais ou menos de 60 milhões de habitantes? Bem, agora que eu falei para você 60 milhões de habitantes, muito provavelmente a sua estimativa vai estar na casa dos 60 milhões de habitantes. Mas se você for pesquisar no Google qual é a população da Indonésia, a Indonésia é um dos países mais populosos do mundo, tem alguma coisa em torno de 270 milhões de habitantes. Mas por que a sua estimativa foi tão ruim assim? Ela foi ruim assim porque eu te ancorei antes, eu te dei um número e esse número fica na sua cabeça. Então quando eu pergunto qual é a população da Indonésia, você acha que tem mais ou menos de 60 milhões de habitantes, esse número ele entra dentro do seu cérebro, o seu cérebro abraça esse número e usa esse número para fazer a sua estimativa. Enquanto se eu não tivesse te dado nenhum número, provavelmente a sua estimativa ia ser diferente, você ia buscar outros conhecimentos, você ia atrás de outras informações, se você já assistiu alguma série sobre esse assunto, se você já leu algum texto sobre esse assunto, mas como eu te dei um número, o seu cérebro agarra esse número e não solta mais. Então os psicólogos começaram a perceber que a gente é péssimo em tomar decisão. A gente não é bom em matemática, a gente simplifica coisas complexas e a gente deixa fatores externos afetarem o jeito que a gente está pensando. E mesmo assim, a gente gosta de acreditar que nós estamos no controle, nós estamos no domínio. Então, agora, a gente está fundando a economia comportamental. E essa área do conhecimento dentro das ciências econômicas acabou ganhando destaque somente em 2002, que foi quando o Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Agora vamos entender por que é importante ter um modelo que explica como nós, seres humanos, tomamos decisões. E aqui entra um outro pesquisador também muito importante dentro do campo de economia comportamental, que é o Richard Thaler, que também ganhou o Prêmio Nobel de Economia, só que em 2017, mais recente. Esse pesquisador ficou conhecido na aplicação do conhecimento de como nós tomamos decisões para a melhoria das nossas políticas públicas e dos nossos programas de incentivo. Mais um exemplo da nossa vida prática. Você já deve ter percebido que aplicar multas de trânsito não é a solução para ter um trânsito melhor. Porque se isso fosse efetivo, simplesmente aplicar multas de trânsito resolvesse o problema do trânsito, a gente não teria problemas de trânsito em nenhuma cidade. Porque a solução seria simples, basta você aplicar a quantidade de multas o suficiente que então ninguém cometeria mais infrações de trânsito. Mas não é assim que a gente vive. Porque isso é baseado num modelo de tomada de decisão em que nós somos racionais e nós avaliamos o custo da multa de trânsito perante a nossa possibilidade de infração e como a multa de trânsito é muito dolorosa, a gente acaba vigiando mais a maneira como nós dirigimos os nossos carros, as nossas motos. Esse exemplo serve para mostrar que uma política pública que se baseia na aplicação de multas muitas vezes não é suficiente para a mudança de um comportamento importante dentro da nossa sociedade. A gente precisa de mais ferramentas, a gente precisa de elaborar melhor essa política pública, a gente precisa de entender melhor como o ser humano toma as suas decisões. E também existe uma segunda aplicação para a economia comportamental, e talvez ela esteja inclusive mais presente nas nossas vidas, que é como nós interagimos com as empresas, como nós compramos, como nós tomamos nossas decisões, como que as empresas vendem para a gente, como é que o marketing funciona, como é que a mensagem dos negócios, a mensagem das empresas impacta as nossas cabeças, como é que as empresas usam
esses argumentos para nos direcionar na direção certa, ou na direção da compra, como eles desejam, né? Quer ver um exemplo? Quando a gente vai assinar o Netflix, a gente vai assinar um streaming, você tem lá várias opções de plano. Você tem uma opção mais barata e você tem uma segunda opção mais cara, e nessa opção mais cara, uma das coisas a mais que você tem acesso nessa segunda opção de plano é que você vai poder assistir os filmes e séries em 4K. Agora, perceba como é difícil tomar essa decisão, porque a gente precisa de associar duas coisas. O primeiro é o valor monetário da diferença. Você consegue encontrar com facilidade quanto custa o acesso para os vídeos a uma resolução 4K. Mas agora, como é que a gente toma a decisão se vale a pena ou não? Se essa é uma boa decisão de investimento? Será que vale a pena eu pagar um pouquinho a mais para ter esse vídeo mais nítido? E é interessante perceber que, ao mesmo tempo, está do outro lado a empresa te oferecendo esse plano, tentando encontrar a equação que mostra até quanto eu posso aumentar o preço que as pessoas estarão dispostas a pagar pela imagem 4K, tentando entender quanto vale uma imagem mais nítida. Consegue perceber que se a gente se basear lá no modelo da economia tradicional, em que a gente é puramente racional, avalia prós e contras, faz as contas de matemática, toma todas as decisões em prol do nosso benefício, consegue poupar para o futuro sem nenhum problema, você concorda comigo que esse modelo tradicional não consegue auxiliar nem as pessoas, nem as empresas ao oferecer esse tipo de plano, ao oferecer esse tipo de negócio? Você concorda que esse modelo tradicional da economia, inclusive, não consegue maximizar o lucro das empresas? Então foi justamente por causa disso que surgiu a economia comportamental. A economia comportamental modela melhor como nós tomamos as nossas decisões, melhora a construção das políticas públicas e também melhora o negócio das empresas privadas. Então, voltando para a nossa definição inicial de economia, nós estamos estudando as escolhas a nível individual e como é que isso impacta e constrói o coletivo. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal e te encontro numa próxima oportunidade.